A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias e testemunhos. Neemias 6, 20 de março de 2025, Jardim Ara, São Paulo. Irmão Eudes Cabral pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Irmãos, um culto muito glorioso. Deus está nos abençoando com bastante pregação hoje, irmãos. E nós estamos aqui disponibilizando para nossa querida Irmandade estas pregações. Deus está nos, irmãos, nos falando, nos anunciando, irmãos, e nos nutrindo espiritualmente. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe essas pregações nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seu pedido de oração, viu, irmãos? É muito necessário para nossa querida Irmandade esses pedidos de orações, irmãos. Deus sabe de todas as coisas na nossa vida. Olha só, Neemias, Jardim Ara, irmão Eudes Cabral, na Guia do Espírito Santo. Vamos ouvir? Do Espírito Santo, o livro de Neemias, no capítulo 1 a 12, Neemias, no capítulo 6. O título fala: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Como está a pastora, eu vou já lendo, de mandar um achou, depois tenta acompanhar. Sucedeu mais que ouvindo Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábia e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este fim não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ouro, porém tentaram fazer mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi. Então Sanballat, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual está escrito: entre as gentes se ouviu que Usmo diz que tu e os judeus ficais equivocados, porque edificas o mundo, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o reino ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração envelhece. Porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semarias, filho de Delarias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar, sim, de noite virão matar. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo de Deus, de maneira nenhuma entraria. Reconheci que eis que não era Deus quem me enviava, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanballat me subornaram.
Para isso eu subornava, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim de me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanballat, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o mundo aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito sobre seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e as cartas de Tobias iam para eles. Porque muitos em Judá se levantaram por ter a gente de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joaná tomaram a filha de Luzilão, filho de Belaquis. Também suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras me levavam a mim. Portanto, Tobias escreveu cartas para me atemorizar estes versos. Lemos aqui, amados irmãos e irmãs, este capítulo que Deus trouxe a nós, cujo título ele diz que os inimigos conspiraram ou conspiram para surpreender e intimidar Elias. Isso aconteceu, irmãos, quando o povo de Israel foi levado cativo. O rei Nabucodonosor veio e ele, ali com seus soldados, eles entraram em Jerusalém e levou cativo a todos ali. Uns morreram na espada e outros morreram de fome, e os que ficaram vivos foram levados cativos. Irmãos, e isso foi tudo uma determinação de Deus, porque enquanto o povo estava na obediência, na fidelidade aos preceitos de Deus, Deus fez muitos livramentos, Deus fez grandes obras, Deus saía com os exércitos, através de Davi mesmo, quanto Deus se usou e quantas obras Deus fez, e outras obras no tempo de Ezequias e outros reis. Mas aqui nessa época, e o Senhor já tinha falado na boca de Jeremias, que o povo ia passar por um processo durante 70 anos. E isso estava se cumprindo, irmão. Isso que nós acabamos de ler fazia parte do cumprimento dessa profecia. E sendo levado cativo, também foram levados alguns que foram escolhidos a Deus e selecionados, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens, o Senhor abençoou muito. Eles não quiseram, ali uma vez selecionados, e foram dar ordem para que eles fossem tratados com alimentação real. Mas eles não quiseram, preferiram ser tratados com pão e água e cenoura ou legumes. Irmãos, acontece que o medo daqueles jovens era que fosse servido para eles alguns alimentos que a lei não permitia, que tinha algumas restrições com respeito a alguns alimentos. Então eles ficaram ali, irmãos. Isso o Senhor também, ele valorizou essa atitude desses jovens. Ela foi bastante positiva perante Deus. Irmãos, e Deus começou também ali a abençoá-los na inteligência, na ciência, aqueles jovens, Daniel, e Deus deu um dom excelente para Daniel, era o dom de ele interpretar sonhos. Nós vemos que José tinha um dom muito excelente quando José estava ali no Egito, que era o dom de interpretações.
Mas o que estava em Daniel era um pouco mais excelente, porque José interpretava os sonhos que lhe eram contados, ou que ele mesmo sonhava. Mas Daniel, o Senhor deu a graça de interpretar sonhos sem ser contado sonho. Um dia Nabucodonosor sonhou, e aquele sonho que ele teve trouxe grande tribulação. E ele, ali, no outro dia, o sonho escapou da sua vida, ele não lembrava mais. E só ficou uma aflição. Ele convocou ali todos os sábios, os astrólogos, convocou para que adivinhasse o que ele tinha sonhado ou contasse, mas ninguém pôde. E Deus se usou de Daniel ali perante Nabucodonosor. E o Senhor trouxe para Daniel todo o sonho que tinha escapado da mente de Nabucodonosor, e não só o sonho, como também a sua interpretação. E a partir daquele momento, Nabucodonosor e o próprio reinado ali em Babilônia começaram a enxergar Daniel de uma forma diferente, e conforme eles falavam que o Espírito dos deuses estava sobre aquele jovem. Amados irmãos, e chegou um tempo que, sendo eles estão ali em cativeiro, mas o Senhor tomou o coração de algum rei para que desse àqueles cativos a oportunidade de voltar para reconstruir Jerusalém. Veio primeiro, irmãos, uma parte, um grupo liderado por Esdras, e ali eles começaram a reconstruir o templo, reconstruir também os túmulos, as coisas que estavam caídas. E, na verdade, durante esse período de reconstrução, houve um comodismo, uma inércia, mas o Senhor tomou ali o profeta Ageu, e pela profecia o Senhor repreendeu e exortou o povo, e o povo se animou depois para voltar e se aplicar na reconstrução do templo. Todavia, após terminado isso, irmãos, tínhamos muros ali, e Neemias foi contemporâneo de Esdras, e passado aproximadamente uns 12, 14 anos, foi enviado Neemias. O Senhor tomou o coração do rei Assuero e foi enviado Neemias para terminar os muros, como aqui nós lemos, porque o muro ele não podia ficar derribado, porque naquele tempo os muros significavam medida de segurança contra os inimigos, e era uma parte fundamental nas nações e nas cidades naquele tempo. Então o Senhor permitiu que Neemias viesse ali com um grupo também a reconstruir os muros. Só que o inimigo estava muito furioso. O inimigo ali físico, carnal, eles estavam vendo tudo aquele movimento, o templo já ali separado, e aí depois veio ali aquela turma com Neemias para edificar o muro, e eles cresceram numa fúria, num inconformismo, porque eles tinham tentado de todas as formas já atrasar na reconstrução do templo. E agora que ia finalizar a obra, levantando os muros, eles estavam ali todos furiosos. E eles tentaram, irmãos, agora entrar com astúcia, porque eles tinham tentado de outras formas e não conseguiram. Então eles começaram a entrar com astúcia. Eles chegaram para Neemias e falaram assim: vem congregar juntamente conosco nas aldeias, e vem aqui estar conosco, demonstrando que eles queriam estar ali numa paz, numa harmonia. Mas Deus deu o discernimento para Neemias e viu que as palavras que saíam da boca deles não vinham do coração. Pelo contrário, o Senhor mostrou que essas palavras elas estavam cheias de maldade. E, irmãos, o Senhor Jesus falou para nós assim, que nós temos que ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. E aqui também, em Provérbios, está escrito que o excesso de simplicidade é loucura. Se Neemias
fosse imprudente, se fosse extremamente simples, ele ia acreditar naquelas palavras, olha, são adversários, mas agora eles estão querendo aqui se alinhar conosco, eles estão querendo criar um clima de harmonia, então eu vou lá congregar com eles. Mas não era isso, era um plano maligno, e um plano para acabar com a vida de Neemias, e acabando com a vida dele, os muros eles continuariam caídos. E Deus deu esse entendimento e mostrou para Neemias. E Deus está mandando essa palavra, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e a falsidade, a maldade, a hipocrisia, ela cresceu muito no meio da humanidade, e lamentavelmente ela não ficou restrita só no meio da humanidade, ela também invadiu a família cristã, no meio do povo de Deus. E, irmãos, nós sabemos, embora queríamos que todos que congregassem, que todos que estão junto de nós, fossem pessoas simples, pessoas cheias de intenções boas, mas Deus está mandando essa palavra para nos despertar, que nós temos que ter muita cautela, nós temos que ter muita prudência, nós temos que ter muito discernimento, e Deus vai derramar nesta noite discernimento sobre este povo nesta noite, porque o Senhor cuida deste povo. Os irmãos pensam que Deus ele não cuida desse povo assim de uma forma bastante próxima, que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E a vigilância de Deus não é só o que acontece no externo. Deus também vê aquilo que acontece lá no profundo das trevas, as tramas do maligno, o que ele projeta para entrar no meio do povo. E antes que ele lança essas coisas, o Senhor já vem na frente do mal e já desperta, orienta, desperta o povo. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, seja tomado pelo discernimento, seja tomado pela prudência, pela cautela. Não é que nós temos que ser maliciosos, mas, irmãos, é duro pregar isso, mas nós temos que ser bastante desconfiados. Bendito é o Senhor, nós temos que ser prudentes e cautelosos. A irmandade, a nossa simplicidade, nós vamos manter, mas o Senhor vai fazer nós desconfiados e prudentes também na sua presença. Não acredite nas sublimidades das palavras, no conteúdo das palavras. Não acredite num abraço forte. Não acredite em um convite que parece que a pessoa quer estar junto conosco, porque ela nos ama, ela sente assim, comunhão, sente prazer de nós estarmos ali com ela e convida. Não acredito, porque um convite ele pode ser uma armadilha. Bendito é o Senhor. Tem pessoas, eu vou pregar o que Deus está me mostrando, irmãos. Tem pessoas que podem nos convidar, mas com tantas coisas más na cabeça, e vai gravar o que nós estamos falando. Primeiro vai nos induzir ou nos envolver em certos tipos de comentário, e depois vai querer puxar a língua do irmão e da irmã e gravar para depois comprometer o irmão, comprometer a irmã. Mas hoje, por essa palavra, Deus vai desmascarar o teu adversário, e o Senhor vai nos poupar, irmãos, vai nos poupar de um grande dissabor, de uma grande contrariedade. Aí ele foi e ele não aceitou. E aí ele falou assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias falou para eles. E Neemias, ele valorizou a obra que ele estava fazendo. Estava levantando os muros. Ele falou: estou fazendo uma grande obra. E bem-aventurados são aqueles que estão aqui dentro, que conseguem enxergar que isso que está acontecendo na tua vida, que esses movimentos todos, que essa tua intenção, essa tua conduta, esse teu desejo de servir a Deus, de se consagrar, fala: não, isso aqui é uma grande obra. Sabe valorizar a salvação,
sabe valorizar a obra da transformação e da regeneração. Tu não percebes que Deus está te regenerando? Deus, Ele está colocando em ti, bendito é o Senhor, ou estampando em ti a imagem de Cristo. Como Deus deu na oração, nós temos a natureza humana e nós temos a natureza divina, e uma conflita com a outra, mas por conta da tua natureza divina, é que hoje que tu estás aqui dentro desta casa de oração, porque se tu fosse dar vazão à tua natureza humana nesta noite, tu irias falar: eu estou cansado, eu tive um dia desgastante, eu tive um dia de conflitos, eu tive um dia que não deu nada certo, ou um dia que tive moleza no meu corpo, tive tantas coisas. Bendito é o Senhor, mas tu deixou a tua natureza divina se manifestar. Eu preciso, embora eu estou com todos esses problemas e esses processos que eu estou atravessando, mas eu preciso estar na casa do Senhor. Eu me sinto bem, a minha alma se identifica com aquele ambiente, e eu preciso estar lá louvando ao Criador. E eu também quero, sobretudo, ouvir o que Deus tem para falar comigo, porque a minha alma, ela tem necessidade, tem fome e sede da justiça. Isso foi a tua natureza divina se manifestando, e o Senhor hoje Ele vai te abençoar, abençoar a tua natureza divina. O Senhor mostra claramente Deus fazendo agora uma imposição de mãos na tua cabeça. Seja abençoada a tua natureza divina, seja abençoado tudo aquilo que Deus colocou em ti, porque tem muita coisa que está armazenada em ti, mas bendito é o Senhor, e tem muitas coisas que se levantaram e hoje são obstáculos na manifestação daquilo que é de Deus na tua vida. Irmãos, tem muitas coisas que são obstáculos, mas Deus vai tirar esses obstáculos da nossa vida. O povo de Deus precisa reagir, nós precisamos orar, Irmandade, nós precisamos jejuar, Irmandade. Neemias jejuou, bendito é o Senhor. E quantas vezes, se nós lermos todo esse livro aqui, quantas vezes ele orou, ele clamou ao Senhor, e Deus proclama para o povo: nós temos que orar, nós temos que jejuar. Receba forças para orar, receba força para jejuar. Sabe por que Deus está falando isso? Deus quer te encher do seu Espírito Santo, Deus quer te encher das tuas virtudes. Irmãos, aqui em 52 dias acabou, foi um movimento grande, porque não era fácil reconstruir aquele muro, e hoje, irmãos, ali não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e a facilidade das coisas. Bendito é o nome santo do Senhor, mas o Senhor tomou eles com tanto poder, com tanta disposição, e ali o Senhor deu a graça de em 52 dias eles levantarem aquele muro. Bendito é o Senhor. E como a obra estava quase sendo concluída, os inimigos se levantaram para conspirar. Irmão e irmã, tu passou vários processos e tem uma obra que está quase finalizando, uma etapa na tua vida. Deus está concluindo. Não é que Deus vai te levar desta terra, mas Deus está concluindo uma etapa na tua vida. Tu passou aflições, tu passou dissabores, tu passou luto, tu passou tantas coisas, enfermidades, bendito, vergonha, desprezo, teve até teu nome no cartório, cortaram a tua luz, cortaram a tua água. Bendito é o nome santo do Senhor. O teu carro foi tomado porque tu não teve condição de terminar o pagamento, sofreu despejo porque não tinha condição de pagar o aluguel, e tantas outras coisas, e tu estás aqui. Bendito é o Senhor. E Deus manda falar. Sabe por que esta opressão? Porque todo esse processo contra ti é porque está concluindo uma etapa, está finalizando uma etapa na tua vida.
vida. Falta pouquinhos dias para concluir. Bendito, e na Santa Ceia Deus já vai concluir muita coisa na vida de muitos que estão aqui. E falta pouquinho, então os inimigos se levantam para conspirar, para te tirar o sono, para mexer na tua saúde, para tirar a tua paz, para trazer este excesso de ansiedade, acelerar a tudo na tua vida. Tu és um homem ansioso, uma mulher ansiosa, mas calma, receba a paz agora, porque o Senhor já está chegando na tua vida. Bendito seja o Senhor. E aqui, irmãos, aqueles profetas, eles foram ali comprados para profetizar coisas erradas que não vinham da parte de Deus, e Deus mandou, aleluia, mostrou para Neemias: isso não veio da parte de Deus. Olha, igreja, é duro pregar isso, mas tem alguns que estão aqui e você ouviu profecias, e certas profecias não vieram da parte de Deus, e tu estás aqui atribulado, atribulada, e sentenças que saíram de bocas de pessoa que era para te abençoar, e saiu sentenças, e agora tu estás aqui sofrendo. Bendito é o nome santo do Senhor, porque tem sentenças que têm força, mas o Senhor me mostra claramente, Ele faz cair por terra agora todas as forças dessas profecias malignas, toda a força dessas sentenças malignas. Igreja, vamos ficar numa comunhão íntima, porque o Senhor vai fazer agora. Isso é um decreto de Deus que acabou de ser assinado pelo Pai das luzes, e o Senhor vai fazer cair por terra todas as forças dessas sentenças malignas e dessas profecias que não veio da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Haja saúde na tua casa, na tua vida. Haja, Deus, que liberta-te dos embaraços da tua vida. São espíritos de enfermidades que entram na tua casa, entra e não tem nenhum bloqueio, entra de dia, entra de noite, mexe nos teus filhos, mexe na tua esposa, mexe no teu esposo. Bendito é o nome do Senhor que te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Seja blindado, se tu pudesse entender o que está caindo por terra da tua vida agora. Mas esse louvor que acabou de sair da tua boca foi porque o Senhor acabou de derrubar alguma maldição da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui numa comunhão tão santa, e a igreja também já percebeu que Deus está aqui, que o Espírito de Deus está aqui no nosso meio, que está te abraçando. Deus não vai deixar que esse povo seja enganado. Deixa que fale o que fala, deixa que comente o que comenta. Interessa que nós nos identificamos com Deus, e nós temos certeza que Deus está aqui, e Deus está se levantando pelo seu povo, e Deus manda anunciar novamente: ora, jejua, porque vai ser derramado por esses tempos com abundância, aleluia, dons, virtude e poder. Deus que quer um homem espiritual, Deus que quer uma mulher espiritual, Deus que quer dar poder nos seus olhos. Quantas vezes Deus já deu de contar aqui, irmãos. Um dia um servo de Deus chamou eu para fazer uma visita, e eu nem sabia onde que era. Quando eu entrei ali naquela casa, um quintal com 3 residências, e na primeira residência, 8h10, nós estávamos descendo aquelas escadas. Quando estávamos descendo a escada, alguém gritou lá dentro da sala, e eu perguntei para o irmão que me convidou, falei: irmão, o que é isso? Ele falou: fique em comunhão, porque o assunto aqui é muito sério. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando se
Senhor deu a graça de entrar naquela sala. Tinha ali um grupo de irmãs com véu e 8 irmãos, aleluia, segurando um moço tomado de uma legião de espírito em cima do sofá. E ali, irmãos, eu fiquei numa situação, falei, irmão, porque o irmão avisou antes, não é que nós temos medo, mas a gente ia buscar a palavra. Ele falou, irmão, agora já foi. E ali na comunhão, bendito é o nome santo do Senhor, um daqueles irmãos que estava segurando aquele moço descuidou, e aquele moço mordeu o irmão no braço, e ficou a marca da dentição no braço. Bendito é o nome santo do Senhor. Nisso, um outro irmão que estava segurando falou assim, corre, pega 2 lençóis lá dentro do guarda-roupa, que nós vamos amarrar ele aqui, porque a nossa força está acabando. Bendito é o Senhor. E naquele momento ele deu um grito e fez uma pergunta, e eu perguntei para o irmão, irmão, com quem ele está falando? Ele falou, irmão, aqui são 3 residências, lá no fim, na última residência, tem uma moça na mesma situação que ele, e tem um grupo de irmãs e irmãos lá segurando a moça. Bendito é o Senhor. E naquele momento, irmãos, o Senhor me deu uma comunhão, e o Senhor falou para mim, manda eles soltarem o moço. E quando o Senhor deu de falar aquilo que ele tinha pedido, um irmão veio perto do meu rosto e falou, irmão, não sabe o que o irmão está falando. E Deus deu a graça de falar, o irmão que não sabe quem está falando na minha boca, solta o moço. Bendito é o nome santo do Senhor. E naquele momento, irmãos, o moço foi solto, ele se levantou espumando com aqueles olhos esbugalhados. O Senhor falou, agora eu vou colocar poder nos teus olhos, olha dentro dos olhos dele. E o Senhor ali, irmãos, eu já me sentia tomado pelo Espírito Santo. O Senhor deu a graça de falar, Satanás, olha nos meus olhos agora, se tu conseguir, glória. E é isso que Deus quer derramar no nosso meio. Receba poder nos teus olhos, receba o dom de Deus, ora, se consagra, porque tem muitos demônios que Deus quer tirar do meio da sua obra. Glória a Deus. Irmandade, os céus estão abertos. A Irmandade não imagine o que Deus tem determinado para derramar no nosso meio. E pode ter certeza de uma coisa: o fim de um ciclo, o fim de uma etapa está chegando na tua vida. Os muros vão ser 100% levantados. Glória a Deus. Ninguém vai embargar a tua carreira. Pena que o horário já se foi, mas não perca essa comunhão que Deus quer te armar até nessa última oração. Deus seja louvado. Com Que culto glorioso do Jardim Ara, irmãos. Deus falou com sua igreja inteira, irmãos. Culto maravilhoso. Irmãos, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Um culto glorioso como este, irmãos. É Deus, é para fechar a noite. Deus falando com sua alma. Se prepare, igreja. Se prepare, povo de Deus. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Fiquem todos na santa paz de Deus.
e no grato amor de Cristo Jesus.